Olá pessoal, a paz do Senhor, Sérgio Gandra aqui na área, em mais um Lagoinha Viva, aquele seu programa das antigas. Olha só, hoje eu vou trazer um conteúdo para você muito legal. Fui lá nos refolhos da Rede Super, lá nos porões aqui do nosso prédio e consegui um DVD das antigas aqui, um sermão top demais, do pastor Márcio Valadão, que ele pregou na Lagoinha Matriz no ano de 2006. O tema é Coração Sábio. A gente sempre canta aquela canção desde criancinha, né? Dá-me um coração igual ao teu. Pois é, como ter um coração igual ao do nosso Mestre Jesus? Confere esse sermão que você vai aprender. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que a Ti é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. O versículo de número 12 é a chave para a nossa palavra hoje à noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Outra vez, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pai, que nesta noite, a Tua palavra, Senhor, que é viva, que esta semente verdadeira, Senhor, possa cair no coração de cada um dos Teus filhos, para que todos eles, ó Pai, sejam edificados, sejam consolados, sejam exortados pela Tua bendita palavra, que ela possa provocar salvação e libertação, Senhor. Conceda ao pregador unção, a graça, a sabedoria, para que ele fale inspirado pelo Senhor, ó Pai, e que o Espírito de revelação, Senhor, domine esse ambiente, Senhor. Ó Deus, e que haja toda quietude, Senhor, para que a palavra do Senhor floresça. E aqueles, ó Pai, que estão assistindo esta palavra em suas casas, Senhor, ó Deus, que a mesma unção desse santuário possa alcançá-los, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Existe uma verdade que muitas pessoas são confrontadas com ela num dia um pouco delicado.
que nós só damos valor às coisas depois que nós perdemos. Nós só damos valor às coisas depois que nós perdemos valor. Houve um momento quando Jesus Cristo disse que a maior riqueza que nós, os seres humanos, podemos gozar aqui na terra, Ele disse: quem pode, com todas as suas riquezas, acrescentar um dia ao curso da sua vida? Ele não diz quem pode, com todas as suas riquezas, acrescentar uma semana, um mês, um ano, uma década. Não, um dia. Um dia. E existem momentos quando esse texto chega de uma forma assim, muito forte aos nossos corações. É momentos quando você passa pelo chamado vale da sombra da morte. Me lembro daqueles dias, estava ali, atravessando o vale da sombra da morte. Um momento delicado. E um momento quando a gente começa a olhar a própria vida, a contar os dias. Não adiantava simplesmente eu falar, eu já vivi 57 anos. Mas a pergunta que chega é essa: será que eu vivi os 365 dias destes 57 anos? Quem escreveu esta oração que nós acabamos de ler foi Moisés. Um homem que foi criado em toda cultura. Era um homem tão sábio. Era um homem que hoje poderia ser contemplado com o prêmio Nobel. E ele fez uma oração abrindo o coração dele, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Será que ele não sabia contar 38, 39, 40, 41? Não é contar simplesmente dessa maneira. É um contar no sentido de viver intensamente cada dia. É por isso que muitas vezes quando você lê a Bíblia, existem alguns aspectos que você fica pensando assim: por que isso? Como contar? Como contar os dias da vida? Nós vamos começar aqui em Gênesis. Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, você vai perceber aqui a linhagem de Caim. E logo depois nós vamos ver um pouquinho da linhagem diferente, totalmente diferente, de Adão e seus descendentes, mais assim. Quando nós lemos aqui, Gênesis 4, verso 17, diz assim: e coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai-me o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Vamos parar aqui. Chegue no capítulo 5. Gênesis capítulo 5. A partir do versículo 4, você vai encontrar agora um outro personagem, foi filho também de Adão, chamava-se Sete. Diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos.
Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Aí nós vamos chegando aqui, se você chegar até o versículo 24. Agora, qual a diferença que você percebe entre estes dois capítulos? Adão teve 3 filhos muito famosos. Ele teve Caim, Abel, Sete. O Caim matou Abel, ficou o Caim. Depois, Adão teve um outro filho e colocou o nome nele de Sete. No capítulo 4, nós encontramos a genealogia de Caim. No capítulo 5, encontramos a genealogia de Sete. Os registros são semelhantes, mas a diferença aqui do capítulo 4, se você observar do verso 17, Gênesis 4:17, você vai perceber que na descendência, na genealogia de Caim, você vai encontrar apenas o quê? Os feitos, o que eles fizeram. Você vai encontrar apenas as realizações deles. Você vai encontrar aqui apenas o que eles praticaram. Quando você lê a descendência de Sete, você vai encontrar uma coisa completamente diferente. No capítulo 5, essa é a descrição completa. Quantos anos eles viveram? A preocupação aqui não é o que eles fizeram, mas como eles viveram. Nasceram, casaram, tiveram filhos, morreram. Os anos foram contados. Existem pessoas que passam pela vida e deixam seus feitos. Construir uma cidade, construir um império. Outros vivem os dias dos anos da sua vida. Quando você faz esse paralelo e começa a mergulhar exatamente nisto, Adão aqui no capítulo 5, verso 5 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Agora, por que essa expressão, os dias todos da vida de Adão? Por que não foi colocado simplesmente, os dias da vida de Adão foram? Porque essa expressão que o Espírito Santo colocou aqui, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreram. Porque um dia que nós não vivemos para Deus, esse dia não é contado. Um dia que nós não vivemos para Deus, esse dia não é contado. Esta verdade tem que entrar no nosso coração. É algo tão forte isso. Aqui está escrito os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. A grande diferença, os anos vividos e os feitos. Por quê? Aos olhos de Deus, Caim e sua descendência não tem anos para serem contados. Eles já nasceram mortos. Para Deus,
era como natimorto. Para Deus, ele não viveu, não tem números, não tem dias. Quando você olha aqui, Caim, sua descendência, não tem dias para Deus, não viveram, deixaram apenas o quê? Os seus feitos, não viveram para Deus, não tem números. Você já pensou, alguém deixar de ter os seus anos contados? Que tipo de pessoas são essas? Que os dias não são contados. Se você abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, o versículo 1, toda pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não tem os seus dias contados. Ou seja, enquanto a pessoa não nasce de novo, ela não tem os seus dias contados para Deus. Está escrito em Efésios 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto não conta os seus dias. Não existe contagem para os dias dos mortos. Enquanto a pessoa não nasce de novo, os seus dias não são contados. No dia 24 de novembro de 1948, eu nasci. Meu pai foi lá no cartório e fez o registro. Eu tenho um documento, minha certidão de nascimento, 24 de novembro de 1948. Mas no dia 19 de maio de 1966, eu nasci de novo. Quando eu recebia Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu reconhecia aquilo que eu era, um pecador, debaixo de condenação, perdido, no momento quando eu recebi, eu nasci de novo, e para Deus, os meus dias passaram a ser contados apenas depois do dia 19 de maio de 1966. Este tempo anterior, esse tempo antes do meu novo nascimento, esses dias não foram contados. A vida começa a ser contada para Deus quando nascemos para Deus, e os anos começam a ser contados, não as obras. Aqui de Caim, você viu na descendência dele, era somente obras, somente aquilo que ele havia feito. E aparentemente havia feito muitas coisas até bonitas, e lá, não. Mas os feitos não são contados para Deus. O que é preciso em primeiro lugar é que a pessoa nasça de novo. Jesus falando a Nicodemos, o que ele diz? Você precisa nascer de novo. Vamos falar? Você precisa nascer de novo. Quando Caim mata Abel, pouco depois nasce Sete. E o significado de Sete, do seu nome, é substituto. Ele veio para substituir Abel, que foi morto. Sete veio para substituir uma nova vida, viver para Deus. O coração agora é esse altar para Deus, e Deus tem interesse para que esta vida prospere, que a vida dessa pessoa que nasceu de novo, ele possa realmente contar todos os dias. E a pergunta que eu faço para você hoje é essa: será que você já começou a viver para Deus? No seu calendário, quantos anos não foram contabilizados para Deus? Porque esse tempo antes da conversão é zerado, não existe para Deus. Esse você viveu só para você, edificando seu próprio reino, seu império, não dele. E existe algo também muito forte: todo o tempo que a pessoa viveu debaixo do cativeiro de Satanás, aquele tempo assim de lembranças do passado, com a alma presa,
vivendo longe do Senhor, esse tempo não é contado. Eu me preocupo com irmãos que têm uma preocupação de querer contar os tempos que ele viveu longe de Deus. Aquela pessoa que está morta, e o morto só faz o quê? Morto não se comunica, morto exala mau cheiro, morto não é bonito. A vida ensina-nos a contar os nossos dias agora. Agora, Senhor, agora. Por isso que quando a pessoa vem para o Senhor Jesus, ele passa a ter a realidade da vida de Deus nele. Ele tem uma capacidade de perdoar as pessoas, de não carregar amargura no coração, nem mais remorso. E Deus começa a notar os dias, como uma criança que nasce. Mas existem algumas crianças que nascem e ficam atrofiadas, não desenvolvem. Algumas que têm uma complicação e ficam anãs. Ou seja, é preciso crescer. Quantas vezes? Ontem eu estava celebrando um casamento. Eu gosto de celebrar casamento. Gosto. Muito mais do que sepultamento. Eu gosto de casamento. Eu já celebrei muitas bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante. Mas quando eu olho aquele casal que está celebrando bodas de ouro, eu não pergunto, eu não vou fazer essa pergunta para não constranger. Mas eu falo para mim mesmo, será que realmente eles viveram 50 anos? Será que todos os 50 anos, todos os 365 dias destes 50 anos, eles viveram intensamente? Ou destes 50 anos, quantos dias o marido dormiu no sofá? Quantas semanas eles não trocaram uma palavra um com o outro? Nestes 50 anos, com certeza, devem ter acontecido dias que não foram contados. Não adianta simplesmente falar, vocês chegaram aos 50 anos. Você olha para a cara dela, olha para a cara dele, os dois estão ali, aquela festa tão bonita, mas eles sabem se realmente viveram os 50 anos ou não viveram os 50 anos. Quantos que realmente foram contados? E a Bíblia nos ensina também que aquele tempo, quando a pessoa vive no cativeiro de Satanás, vivendo em rebelião contra Deus, ou escravizado por paixões demoníacas, aos olhos de Deus, esses anos não são contados. Por isso que a preocupação da palavra do Senhor, ao momento quando Ele diz assim, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não deixe existir um dia que a relação não seja restaurada, para que o dia seja contado. Todo o tempo que a pessoa passa brigado, marido e mulher, esse dia não é contado para Deus. Todo dia, todo o tempo que a pessoa vive debaixo de cativeiro, esse tempo não é contado. Não é contado. E é tão importante a pessoa estar completamente livre de todas as atrofias da vida. Deus só nos conta depois da nossa libertação, de uma vida comprometida com Ele, nascida com Ele. Eu quero mostrar hoje para os irmãos como que Deus faz. E nós vamos tomar o exemplo aqui do povo de Israel. E nós vamos encontrar na história de Israel, desde que o povo de Israel saiu do Egito até o início da construção do templo, existe algo assim bem recontado, bem cronometrado. E nós vamos perceber que nessa caminhada existiram 93 anos na história de Israel que Deus não contou. 93 anos que Deus não
contou estes 93 anos. Durante 93 anos que o povo de Israel, depois que já tinha saído do Egito, bagunçou a vida e ficou debaixo de cativeiro, de domínio das trevas, quando estavam lá servindo os homens, foi um tempo perdido. Quando serviram sobre cativeiro, foi um tempo que Deus não contou. Não importa se nós cremos no Senhor há 5 anos ou mais, o que conta são os anos que vivemos para Deus. Aqui o texto diz que a nossa vida é como uma neblina, que passa, desaparece. Paulo diz: não sou eu quem vivo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, cada dia da minha vida é para Ele. E Paulo disse: eu vou glorificar o Senhor na minha vida ou na minha morte. Eu vou viver no centro da vontade de Deus. O tempo que a pessoa vive em escravidão lá no Egito, Deus não conta. Pergunte para o seu irmão: meu irmão, que dia é seu aniversário? Aqui na terra, pode falar, não precisa falar a idade, não precisa falar o ano não, é o dia do seu aniversário. Isso. Agora, a outra pergunta é: e o dia que você nasceu de novo? Tem um cântico que, não sei se os irmãos sabem cantar, que diz: foi numa segunda que Cristo me salvou, foi numa terça que Cristo me salvou. Quem conhece esse cântico? Depois nós vamos cantá-lo, hein? Mas hoje eu quero exatamente isso. Quando é que você nasceu de novo? Quando é que você teve realmente o seu encontro com Deus? Aí começa a sua história. Então nós vamos agora, eu preciso agora da atenção dos irmãos. Quem gosta de matemática aqui? Isso. Quem não gosta de matemática? Que pena. Mas então agora você vai gravar. Vamos abrir em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Porque é importantíssimo agora você entender isso. Porque nesta noite eu oro para que ninguém saia daqui sem saber contar os dias dos anos da sua vida. Atos capítulo 13, o versículo número 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Note bem, quantos anos? 40. 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu quero que os irmãos agora comecem a anotar aqui. Bem, para vocês terem essa compreensão, deixe a marca aqui em Atos 13. E vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 6, o verso de número 1. 1 Reis, capítulo 6, o verso 1. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Em que ano Salomão começou a edificar a casa do Senhor? Que ano que foi? Está escrito aqui, no ano 480, depois da saída do Egito. Que ano que foi? Ano 480, depois da saída do Egito. Agora, vamos voltar aqui para Atos capítulo 13.
E nós vamos começar a tomar nota aqui. Diz aqui o versículo 18: depois que saíram do Egito, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então escreve aí, filho, 40 anos. Quantos anos eles ficaram? 40 anos. Verso 20: vencidos cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu o profeta Samuel. Até a vinda de Samuel passaram quantos anos? 450 anos. Diz aqui o versículo 21: então lhe pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. Então 40 anos, mas logo depois aqui diz o verso 22: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dá testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi reinou em Israel durante quanto tempo? 40 anos, coloque os 40 anos ali. Se nós voltarmos lá para 1 Reis capítulo 6, nós vamos ver que Salomão, quando começou a edificar o templo, ele estava no 4º ano do seu reinado, mais 3 anos, Salomão. Então vamos ver exatamente isso aqui. 40 anos no deserto, escreva ali, 40 anos, deserto, Atos 13, 18. Atos 13, 18. Atos 13, 18. Que fala que o povo de Israel, depois que saiu, ficou 40 anos no deserto. De uma forma clara, está escrito ali. 450 anos. Ou seja, que entraram na terra até Saul. Até Saul assumir o trono, passaram 450 anos. Atos 13, o verso 20. Escreva ali, ao lado do 450. Atos 13, 20. Diz: vencido cerca de 450 anos, depois disto, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então lhe pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul. Agora, 40 anos, Saul reinou. Está aqui Atos 13, 21. 40 anos Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, o versículo de número 4. Segundo Samuel, capítulo 5, o versículo de número 4. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 4 diz: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então coloque ali ao lado do Davi, 40 anos, Davi, segundo Samuel 5, verso 4. E nós vimos em 2 Reis, capítulo 6, o verso 1. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Não é segundo, é 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6, o verso de número 1. Diz assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zif, esse é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Mais 3. Se nós somarmos agora, faça a conta aí. 40 anos no deserto, 450 até Saul assumir o trono, depois 40 anos Saul no trono, depois 40 anos Davi no trono, e os 3 anos que o Salomão já estava no trono. Quanto que dá essa conta? 573. Mas como está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 5, capítulo 6, verso 1, dizendo assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito.
Está dando uma diferença de quantos anos aí? Quantos anos estão sumidos aí? 480 para 573. Sumiram quantos anos? Quantos? 93 anos. Irmãos, está difícil de entender ou está claro? Todos estão entendendo? Se nós olharmos da saída do Egito até o início da construção do templo, quantos anos se passaram? 573 anos. Ou seja, 40 anos o povo no deserto. Depois que eles entraram na terra, até Saul assumir o trono, se passaram 450 anos. Depois Saul reina 40 anos. Depois Davi reina 40 anos. Quando Salomão começa a construção do templo, Salomão já estava no trono há 3 anos. Então daria 573 anos. Mas aqui está dizendo, no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Sumiram. 93 anos não foram contabilizados. Onde foram esses anos? Por que esses 93 anos não foram contados? 93 anos da história de Israel não foram contados, porque diz aqui, no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. 93 anos, nós vamos ver algo agora. Abra comigo a Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. Todo o tempo que Israel viveu debaixo de cativeiro, todo o tempo que viveu servindo aos homens, todo o tempo da sua vida, querido, que você deixa de viver para Deus, esse tempo não é contado. É como alguém que é casado há um ano e viveu separado 2 meses. Brigaram, ficaram separados. Quanto tempo eles viveram casados? 1 ano ou 10 meses? 10 meses. Eles podem até falar, não, nós somos casados há 1 ano. Mas você sabe que viveram apenas 10 meses casados. O tempo que nós não vivemos para Deus, o tempo que vivemos em rebelião contra Ele, o tempo que vivemos longe do Senhor, esse tempo não é contado. Israel, quando fazia a vontade do Senhor, o tempo era contado. Quando ele se rebelava contra Deus, o que acontecia? Vinha um inimigo, oprimia e vivia em cativeiro. Em Juízes, vamos começar agora. Juízes capítulo 3, o versículo de número 8. Juízes capítulo 3, verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cussá, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cussá, Risataim, 8 anos. Então escrevo ali, Juízes 3:8, e coloque do lado, 8 anos. Eles viveram servindo a quem? Ao cativeiro. Durante esse tempo do cativeiro, o juízo de Deus veio sobre eles, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cussã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cussã-Risataim 8 anos. Agora no capítulo 3 ainda, Juízes 3, verso 14, olha o que está escrito. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Coloque aí ao lado, Juízes 3, 18
18 anos. Vivendo o quê? No cativeiro, servindo o rei de Eglon, servindo os moabitas, 18 anos. Juízes capítulo 4, o verso de número 23. Juízes 4, o verso de número 23. Não é 4, 23, é o 4, 2 e 3, irmãos. Juízes 4, verso 2 e 3. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Aracete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Durante 20 anos oprimiram os filhos de Israel. Então coloque agora 20 anos. No capítulo 6, verso 1, Juízes, capítulo 6, o verso de número 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aqui, sempre os irmãos estão vendo isso. Quando o povo de Israel se rebelava, fazia o que era mal, Deus trazia o juízo. Esse tempo do juízo, de cativeiro, agora 7 anos servindo aos midianitas. No capítulo 13, Juízes 13, o verso de número 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Vamos escrever agora, 40 anos. Agora vamos somar todos esses anos. 40 anos, agora de Juízes 13, 1. Vamos voltar ali. 8 mais 18, quanto dá? 26 mais 20, 46 mais 7, 53 mais 40, quanto? Quanto? Quantos anos que sumiram naquela conta? 93 anos. 93 anos que não foram contados. Por quê? Porque durante esses 93 anos o povo não viveu para Deus, viveu no cativeiro, não viveu livre, não viveu o dom da sua própria vontade, estavam subjugados. Por que que Deus, meus irmãos, não incluiu esses 93 anos? Por que que Ele incluiu apenas os 480? Pois para Deus estes anos não foram contados. Anos em que o povo fez o que era mal aos seus olhos. Agora preste atenção aqui. Se nós fizermos o que é mal aos olhos do Senhor, se vivermos com as costas voltadas para Ele, esse tempo Deus não conta. Depois de termos nascido de novo, se não andarmos nos caminhos do Senhor, esse tempo não conta. Um dia que você vive em rebelião com Deus, esse tempo não é contado. Eu fiz questão de colocar todos esses números aí, para que você pudesse perceber que na história de Israel, 93 anos sumiram, desapareceram, não foram contabilizados. Um domingo que você não vive para Deus, uma segunda-feira que não é vivida para Deus,
Não significa que Deus está preocupado simplesmente no seu trabalho. Está preocupado numa coisa, em que você esteja vivendo para Ele. Vivendo para Ele. Tendo essa vida para Ele. Não significa que se amanhã você tiver que dirigir um ônibus 8 horas, você não é isso. Você pode estar dirigindo o ônibus vivendo para Deus. Buscando o reino em primeiro lugar. Mas cada dia que não é vivido para Ele, esse dia não é contado. Esse dia desaparece. Não existe na memória de Deus. Quando você nasceu de novo, os anos começaram a ser contados ali. O povo de Israel, se você abrir aqui a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Quando o Senhor institui a Páscoa. E a Páscoa fala exatamente quando o cordeiro foi morto, o sangue foi aspergido nas portas, o povo de Israel saiu por causa do derramamento de sangue do Egito. Diz assim, Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Verso 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, quando a pessoa converte, no momento quando ela toma também a Páscoa, no sentido de ter Cristo em os efeitos do Calvário na sua vida, aí é o primeiro mês do ano que ela possui. Ela pode ter 50 anos, mas no dia quando ela converte, o primeiro mês da vida dela é esse ano. Por isso está escrito, será o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano, a saída do Egito, aquela libertação da mão do terrível faraó. O tempo do cativeiro ficou para trás, e o tempo do cativeiro não é contado. O tempo de cativeiro não é contado. Quando alguém celebra 50 anos de casado, é importante saber, será que eu estou celebrando 50 anos mesmo? Eu estou celebrando apenas 5 anos? Quando alguém vira e diz, eu já tenho 10 anos que eu sou crente, mas será que tem 10 anos mesmo? Vivendo intensamente para o Senhor? Ou seja, depois da Páscoa, o tempo é contado. Sem o sangue do Senhor não há perdão, não há libertação. Não existe a marca de Deus na vida. A necessidade de começar com a marca do sangue, de alimentar do cordeiro constantemente, a marca da vida. Enquanto o povo de Israel não saiu do Egito, o poder de Faraó, eles não tinham princípio de vida. Eles começaram a contar a vida realmente depois que saíram, depois daqui. Diz, este será o primeiro mês do ano. Por isso eu quero que você se coloque em pé agora. E o que nós vamos fazer é muito sério. Dê a mão, irmão, que está aí pertinho de você por um instante. Nossa vida é esta palavra e a revelação do Espírito do Senhor ao seu coração. Nossos anos, nós não vivemos os anos, vivemos os dias. E eles só são contados para Deus quando nós vivemos para Ele. Na história de Israel, 93 anos que Israel viveu debaixo do cativeiro. Estes anos não foram contados. Alguém pode falar, eu sou membro da igreja aqui da Lagoinha há 5 anos. Mas será que são 5 anos mesmo? 5 anos honrando a igreja, honrando o Senhor, participando assiduamente, vivendo, apaixonado. Um dia,
fora, não viveu. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar. Por isso, querido, hoje é um dia de muita reflexão. Que muitas vezes, como eu disse no início, nós passamos a valorizar as coisas apenas depois que nós perdemos. A vida é bela quando nós a vivemos intensamente. O ministério de Jesus foi tão curtinho se nós olharmos. Ele viveu apenas 33 anos. Seu ministério mesmo assim foi de apenas 3 anos e meio. Mas ele não perdeu um segundo sequer. Viveu intensamente. Não pense que viver intensamente seja viver o tempo todo com as mãos postas em oração. Isso é tão bonito. Viver intensamente é você viver como um homem, uma mulher de Deus, vivendo apaixonado pelo Senhor, querendo a vontade dEle acima de todas as coisas, honrando com todo o seu coração, sendo um excelente marido, uma excelente esposa, um filho obediente, um empregado excelente, e por aí vai, vivendo a vida. Ah, meus irmãos, o que seria da sua vida se você saísse dessas portas hoje? Saísse por elas, mas com o coração dizendo: eu vou viver para o meu Senhor. Eu não vou jogar fora, eu não vou desperdiçar um dia da minha vida. Ela é como uma neblina. Meus dias todos serão contados para Deus. Eu vou valorizar, eu vou viver para o Senhor. Algumas pessoas dizem assim: mas, pastor, mas se a gente for viver assim mesmo para Deus, a vida não vai ter graça nenhuma. Se eu for viver para Deus assim, não vou ter mais prazer nenhum. Ou Deus é a fonte da nossa vida, do nosso prazer. Se não for, nós somos apenas só um religioso. Só um religioso. Estaremos perdendo tempo. Tudo perdido. 93 anos, igual os irmãos viram. Um tempo que desapareceu. Eu só passei a existir para Deus depois do dia 19 de maio de 1966. Deus sabia da minha existência aqui na terra, mas eu não tinha comunhão com Ele, eu não tinha relacionamento com Ele, eu não tinha nascido de novo, eu não tinha experimentado a Páscoa, igual está escrito: será o primeiro mês do ano para você. E é depois da conversão que os nossos anos começam a ser contados. Amém? Amém? Amém. Recebeu o entendimento? Amém. Está claro? Amém. Nunca deixe isso desaparecer da sua vida. Não significa que você vai dizer assim: então, pastor, eu não vou poder ir na praia mais, não vou poder sair de férias. Pode sair de férias, só não pode sair de férias de Deus, da palavra dEle, da comunhão com Ele. Vocês não estão entendendo? É claro, tudo claro, e tudo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. As duas genealogias, uma só de feitos, a outra só de vida. Escolha, feitos ou vidas? O que agrada a Deus? Vidas. Viva para a glória do Senhor. Amém? Será que você pode dar um aplauso e um brado de vitória ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, que bom, irmãos, que o seu coração seja transformado diariamente pela palavra de Deus. Ter um coração sábio é ter um coração voltado e sujeito às Escrituras. Afinal, é só ela que muda o nosso coração, que muda esse coração nosso depravado. Esse Adão, essa Eva que está aqui dentro, ele precisa ser arrancado daqui todos os dias. Que possamos diariamente orar, buscar ao Senhor para termos um coração sábio. Antes de eu me embora, aquele convite de sempre, né? Se inscreva aqui no nosso canal da Rede Super para você não perder nada. Continue acompanhando a programação aqui da nossa TV no YouTube e, claro, o Lagoinha Viva também pela tela da Rede Super também. A gente está tanto aí na programação da TV quanto na internet, no YouTube e nas redes sociais também, né? Segue a gente no Instagram e aí por onde a gente está produzindo conteúdo que você vai ser abençoado demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo para você.